Olá! Hoje eu quero falar com vocês sobre uma obra diferente do estilo que eu costumo trazer aqui no canal. E é, como vocês já podem ver, Nelson Rodrigues, uma peça de teatro, mas não uma peça qualquer, a primeira peça escrita por Nelson Rodrigues. E para quem conhece o Nelson e entende da importância dele na literatura, agora fica sabendo também da importância dele no teatro. Né? Eu também sou ator, faço um curso de teatro e lá nós estamos trabalhando em cima dessa peça que é A Mulher Sem Pecados, que, como eu já falei, a primeira peça escrita pelo Nelson. A edição que eu tenho aqui em casa, ela tá nesse box aqui, ó. Ele vem em 2 volumes e o volume que tem a peça, que é a primeira, é esse aqui, é o primeiro volume, que é as peças psicológicas e míticas. Então vou dar um resumo sobre essa peça, que é A Mulher Sem Pecados, tentar não dar spoiler, embora seja um pouco difícil, mas vamos lá. Trata-se de um homem, eu vou ler aqui, acho que vai ser mais interessante, porque eu tô com receio de dar algum spoiler. Deixa eu achar aqui. Não, eu consigo fazer isso. Ó, a peça trata-se de um homem, o protagonista é o Olegário, que já é um grisalho, já é mais velho, e ele se casa com uma jovem bem jovem, provavelmente ali não fala exatamente, mas provavelmente quando os dois se casaram ela tinha ali por volta dos seus 14, 15 anos. Quando a peça acontece, ela tem seus 17 anos de idade. Então ele se casa com essa moça, que é a Lídia, e por conta desse casamento, mãe da Lídia, irmão da Lídia vão morar todos numa casa, que é a casa do Olegário. E lá moram todos juntos. O Olegário, a mãe do Olegário, a esposa do Olegário, a sogra do Olegário e o cunhado do Olegário, além dos dois criados. Então a casa e a peça, a casa é essa e a peça é ambientada nessa casa. Então o que acontece basicamente? O Olegário é uma pessoa muito desconfiada dos outros, ele parte do pressuposto de que nenhuma mulher é fiel e por conta disso ele resolve fazer testes. Ele vai fazendo empreendimentos para que a partir disso ele tenha certeza absoluta, mortal, de que a esposa dele, para fora da regra que ele impôs para as mulheres, de que a esposa dele era de fato uma mulher fiel. E se isso acontece ou não, você precisa ler a peça para saber. Eu acho que não vai ser interessante eu dizer aqui se isso acontece ou não, porque, enfim, eu acho que você precisa ler a peça e ter essa experiência. Mas o que eu acho mais interessante, e eu vou falar sobre esses aspectos, e talvez isso seja um pouco de spoiler, mas enfim, gente, eu não posso. Vai ficar assim, porque para o que eu quero falar, para o que eu quero compartilhar, talvez eu acabe esbarrando em alguns tópicos que podem ser considerados spoiler, mas ok. Como eu já tinha falado aqui para vocês, eu estou num processo de montagem dessa peça na escola de teatro, a qual faço parte, e por conta disso, a gente acaba mergulhando muito profundamente na dramaturgia, nesse texto da peça, para tentar entender por que esse personagem faz o que faz, por que não faz o que não faz, quais são as motivações dele, porque para quem vai interpretar o personagem é importante compreender essas nuances, é importante compreender o subtexto, aquilo que corre por baixo do texto, porque é a partir disso que os atores, e eu me incluo nisso, vão construindo o personagem. Mas sobre esse processo de construção de personagem eu posso falar num outro vídeo que eu trouxer aqui no canal. Mas só para dar essa contextualizada, porque aquilo que eu trago aqui em termos de experiência que tive com esse livro foram experiências muito intensas, justamente por conta desse processo que eu acabo de falar, que é a construção do personagem que estamos fazendo no contexto da escola de teatro.
Então, eu, por exemplo, vou interpretar o Olegário, que é esse protagonista, o qual eu trarei esses tópicos de problematização aqui, certo? Então tá. O Olegário, como eu já falei pra vocês, ele é o protagonista da peça, então ele obviamente tem uma importância muito grande. O arco que a gente acompanha, ou o arco principal que a gente acompanha, é o do Olegário. Esse homem que lá no início da peça está se movimentando, ele está numa cadeira de rodas, né? Ele é paralítico, ele está se movimentando de um lado para o outro com a cadeira de rodas e tentando ali achar respostas para infidelidade da esposa ou para fidelidade da esposa. E isso, a forma como pergunta é bem importante para entender o que acontece na peça. Mas, então ele começa a peça desse jeito, esse é o arco, esse é o caminho que ele percorre até chegar lá no fim, e ele está muito perturbado da cabeça. Ele tá muito, até na descrição, lá no iniciozinho da peça, quando você for pegar para ler, tem em PDF também na internet, caso você não queira comprar. Tem em PDF e dá para achar fácil. É só colocar lá Nelson Rodrigues, A Mulher Sem Pecado, você acha bem fácil. E... esqueci o que eu tava falando. Nananana, do Olegário, tá. Então, eu esqueci o que eu tava falando, mas eu vou continuar aqui o raciocínio que eu acho que vai conseguir emendar. E eu também não vou editar esse vídeo. Mas ok. Então, como eu tava falando sobre esse arco do Olegário, né? Esse caminho todo que ele vai percorrer, e eu também menciono, lembrei que eu tava falando, menciono que no início da peça o autor já faz essa marcação. O Olegário, ele tá em um sofrimento psíquico. Então partam desse pressuposto, compreendam isso, que você está lendo uma peça de um personagem que está em profundo sofrimento psíquico. Então isso precisa ficar muito claro enquanto você está lendo para que a gente não esqueça, porque tem muitas coisas absurdas que você vai ver lá. E é óbvio, não estou dizendo isso para passar pano para o personagem de forma nenhuma, mas é para que você entenda, porque o autor da peça tudo que ele coloca ali tem um motivo. Então, se ele coloca que é um personagem que está em delírio, que está ali, né, quase que colando as placas, isso tem um sentido, tem uma motivação de estar lá na peça. E as ações dele estão fundadas nesse terreno, de uma pessoa que está em delírio, certo? Então, isso é muito bacana de pensar. Eu falo bacana não no sentido de que seja algo positivo, mas é bacana refletir sobre. Que é, por exemplo, no caso desse personagem, que já é um personagem mais velho, embora não tenha ali uma marcação de quantos anos ele tinha, mas é um personagem mais velho que se casa com uma moça muito mais nova, que tem idade ali, se a gente for parar para pensar, para ser filha dele. Para ser neta dele, melhor dizendo, para ser neta. Então ali o Nelson traz pra gente pontos de discussão que é sobre esses casamentos. Pessoas muito mais velhas com pessoas muito mais novas, mas que fique claro, por conta dessa dinâmica em específico, de o mais velho tem muito dinheiro, vai e casa com uma moça muito mais nova, com 14 anos, por exemplo, não se pode legalmente casar no Brasil, até onde eu sei. Então, ele está trazendo essa discussão também. Ele está trazendo essa discussão. E até numa das aulas, a gente discutindo, e um colega falou assim, mas eu não consigo compreender a importância, não sei o que ele está fazendo, se ele está criticando ou não. E eu tenho a seguinte visão, é uma visão minha particular, que no sentido de o fato de agora, em 2026, estarmos falando sobre uma peça que foi escrita na década de 40 já diz muita coisa sobre a qualidade dramatúrgica e literária disso que foi escrito. E essa, para mim, essa é a lente que eu uso para ler essa peça, A Mulher Sem Pecados, que é justamente isso. O fato de estarmos discutindo sobre, agora, em 2026, é muito importante. Quantas e quantas coisas foram escritas e que chegaram a conhecimento, é claro, do público, e que não geraram discussões assim que perduraram, né? E eu acho que isso para mim é um marcador muito importante da qualidade da peça e também dos questionamentos que ele faz. Por exemplo, aqui não temos aquele personagem que, através do diálogo, vai fazer um questionamento, sabe? Aquele personagem que fala, então isso não deveria acontecer, ou deveria ser assim. Não. Temos a situação.
ela é jogada na sua cara. Situações desconfortáveis de ler em alguns aspectos, vou ser bem honesto. Imagina para você interpretar, mas isso já são outros 500. Situações desconfortáveis de ler mas é uma denúncia. É uma coisa que é. E o Nelson trata disso nessa edição aqui. Se alguém tiver acesso a ela, você vai ter umas explicações muito boas, que era intencional. O Nelson fazia esse teatro para incomodar, para que a partir desse incômodo houvesse algum tipo de transformação ali dentro do sujeito. Porque o incômodo não tem como, né? Ele vai te gerar um impacto ali justamente por conta daquilo que transforma o incômodo em incômodo. Então, isso era intencional. E olha, por exemplo, traz essa questão desse casamento ali desse pessoa muito, muito, muito mais velha com uma menina muito mais nova e que legalmente nem poderia contrair matrimônio e porque, enfim, ao mesmo tempo que tem esse ponto, tem também um olhar para a mãe. Isso é importante de ser falado. Tem um olhar para a mãe da criança, para a mãe da menina, que, opa, ela vem meio que vende a filha. Se você parar para pensar, se você parar para analisar, o Olegário em algum momento ele usa isso como forma de agressão à imagem da sogra, mas se você para pensar e lê a peça com cuidado, com atenção, você vai ver, ela vendeu a filha basicamente. Ela vendeu, ela consentiu com aquilo ali que está acontecendo. Se tem um louco delirando ali coisas absurdas quanto à filha, entendeu? Então você tem uma crítica ali não só para com o Olegário, mas para com a mãe. Ô mãe, cadê o seu papel aqui? E eu achei isso muito interessante. Aí é claro que tem uma série de questões mais profundas que devem ser analisadas nesse aspecto. Aqui eu tô falando de forma bem leve, eu diria, do que eu percebi, não só lendo a peça, mas também construindo o personagem do Olegário, e do que tem ali em volta, e de como que o Nelson foi inteligente, eu diria. De como ele foi inteligente colocar coisas assim. Por exemplo, você vai ver, quando for ler a Lídia, ela é uma personagem muito complexa. Ela é até mais complexa do que o próprio Olegário, que é o protagonista e que é quem tá com a cabeça quebrando. Ele tá num lugar de muita complexidade. E a Lídia, mesmo assim, consegue ser uma personagem mais complexa do que ele. Porque é muito difícil, ela é muito sabonete. É muito difícil você conseguir entender. Ela fez ou não fez, ela é boa, ela não é, ela é inocente, ela é muito humana, eu diria. Ela é muito humana e não dá pra você colocar é boa, é má. A gente é muito maior do que isso. Então a Lídia, ela requer muita atenção ali do leitor porque parece que cada vez que você lê ela mostra uma face diferente. Eu acho isso de uma beleza muito grande no processo de construção de um personagem. Aqui a gente está falando de uma peça em que o autor ele é muito econômico nas palavras. Para quem já leu Nelson Rodrigues vai perceber, ele é muito enxuto nas palavras. Até o diálogo das personagens, eles são enxutos, uma coisa que ele prezava muito pela coloquialidade. Então, mesmo sendo uma coisa enxuta, já dá para perceber esse tanto de nuance aí dessa personagem. É uma peça que eu acho que não é para todo mundo. Nelson Rodrigues, do meu ponto de vista, não é para todo mundo. E não no sentido daquela coisa de, não é todo mundo que vai entender. Não, não é isso. Não nesse sentido. Eu falo no sentido de que realmente é desconfortável ler Nelson Rodrigues. Ele trata de temas que são muito desconfortáveis. Ele trata de temas assim que é coisa que você demora 10 anos em terapia para conseguir falar sobre. E ele coloca ali de um jeito que assusta muito. Eu lembro a primeira vez que eu li Nelson Rodrigues e foi literatura, não foi peça teatral, foi. Qual que é? Vestido de noiva? Não, Vestido de Noiva é uma peça dele. Gente, eu não lembro. Não lembro. Foi um livro que eu recebi da Tag Experiência Literária. Mas ali eu já fiquei horrorizado. Eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Não pode não.
Mas assim, e hoje com quase 30 eu lendo, eu fico horrorizado, porque cada coisa dele que eu leio eu fico abismado. E é porque é muito cru. E é isso. Então é muito cru. É coisas assim que você lê, por mais que aquilo ali te dê uma repulsa muito grande, não é uma coisa que você pensa assim, ah, eu vou fechar os olhos. Eu vou fechar os olhos e fingir que isso não acontece. Não dá pra fazer isso. Não dá pra fazer. Então é você se assustar com aquilo e pensar, nossa, isso acontecia, isso continua acontecendo. Exemplo, casamentos nessas configurações que eu falei, né, de crianças quase com adultos, é um tema bem complexo, né, bem polêmico. É uma coisa que acontecia lá e continua acontecendo até hoje. Então, a atualidade do que o Nelson escreveu naquela época, ela é assustadora. E eu acho que isso torna também a leitura dele tão, às vezes, impalatável. Porque é você se haver com uma coisa ali que tá rodando ainda, de ver uma música, entre aspas, ali, que tá tocando ali na peça, que ainda toca hoje. Entende? Então, eu acho que não é para todo mundo, não. Se resolver ler, saiba que você vai ver coisas desconfortáveis ali. E ver mesmo, porque uma coisa que é interessante para quem não está habituado a ler peça, você tem algumas descrições que são rubricas e descrições, por exemplo, de características do personagem ou como que ele vai se comportar naquele determinado momento. E o que acontece é que através dessas rubricas, pelo menos para mim, fica fácil de você construir uma imagem mental daquele personagem. Então, ou daquela situação que está acontecendo. Então, é como se você estivesse vendo mesmo. E muitas coisas são desconfortáveis. Eu já tô avisando, tá? Muita coisa que é desconfortável de ler, mas eu acho que é importante ler Nelson Rodrigues, compreender ali o que ele está tentando passar, né? E é isso que eu tinha para compartilhar. Pode ser que isso aqui tudo seja uma viagem, mas uma coisa que eu tô aprendendo é o seguinte, aqui até um compartilhamento. No fim das contas, está todo mundo falando sobre o que acha. É claro, tem pessoas que estudam e tudo mais, e nananã, mas mesmo você estudando e se aprofundando sobre aquele assunto e tudo mais, quando você fala, você está falando o que você conseguiu compreender daquilo que você estudou. Então, eu acho que é desnecessário, né? Ficar falando, ah, essa é a minha visão, ou isso é o que eu acho. Não, porque é a minha visão e é o que basta. Tá todo mundo fazendo a mesma coisa, né? É isso. Até a próxima.